Salve, salve, família vascaína! Chega aí para mais uma resenha no canal Vasco em Família. O Thiagão quer começar esse vídeo com papo cabeça. Eu tenho uma pergunta para te fazer, família. Você já deixou uma opinião, fez alguma crítica a uma determinada pessoa e essa pessoa, depois de um tempo, seja em qualquer aspecto da vida, né, profissional, relacionamento, pessoal, deu a volta por cima e você ficou... Eita! Já fez isso com alguém? Por que, Thiago, esse papo cabeça nesse domingão? Porque, família, eu tava vendo aqui, né, que o Vasco fez uma homenagem ao PH, ele completou 100 partidas com a camisa do nosso Vascão. E aí eu tava lembrando de um jornalista mineiro da rádio Itatiaia, que no ano passado, num confronto Vasco contra Atlético Mineiro, ele ficou debochando do PH. Eu vou passar esse corte aqui, porque como é que deve estar esse jornalista nesse momento? Debochou do PH e hoje dá pra bater na mesa. PH é um dos melhores laterais do Brasil. Tô exagerando? Mas, família, é até interessante a gente destacar a carreira, né, do PH, melhor dizendo, porque é uma carreira também de superação. Nesse sentido, eu vou até trazer aqui o Bernardo, que fez um vídeo maneiraço sobre essa trajetória aí do PH, começou lá no Paraná e foi rebaixado para a terceira divisão, vai para o Juventude, não consegue se firmar, você vai gostar para a gente destacar aqui o nosso lateral. Além disso, mais uma vez, até me arrepia nesse sentido, falando em superação, eu destaquei isso, né, no final do vídeo da parte da tarde sobre o Verratti. E o PH é mais uma história de superação. Mais uma vez eu quero repetir isso aqui. Como pode, né, família? Olha só, o Verratti, ele tem 143 gols na carreira, sendo que 131 ele fez nos últimos 5 anos. Cara, isso é impressionante. Papo reto, eu fico assim arrepiado. Então, ou seja, ele começou a carreira dele profissional com 23 anos, então, arredondando, sei lá, 7, 8 anos, o Verratti, ele só tinha feito 12 gols. 12 gols. Isso é impressionante, família. É impressionante. Mas é isso, tem muita resenha nesse vídeo, além da gente destacar aqui essa história, trajetória do PH. Hoje, um dos melhores laterais do Brasil. Vamos trazer aqui também uma análise do De Aranha, agora há pouco na Rádio Tupi, falando sobre essa última partida do Vasco e, claro, projetando a temporada do nosso Vascão, que tem aí o Campeonato Brasileiro pela frente, Sul-Americana e também a Copa do Brasil. E olha ele exaltando, adivinha, Ryan, comparando o Ryan até com o Lukaku, família vascaína. E além disso, quero trocar uma ideia com vocês também sobre Sérgio Peña. Sérgio Peña é o volante aí peruano que o Vasco sondou, foi oferecido um papo desse aí. Eu tava vendo o vídeo dele lá no Sem Clubismo, FC, resolvi, né, fazer uma edição aqui pra gente reagir juntos aos lances de Sérgio Peña, família vascaína. Eu não fiquei muito impressionado não. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes da gente pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar essa informação da Super Rádio Tupi sobre o volante Peña. Tá aí, ó. Se encaixa no perfil do Vasco e só poderia chegar por empréstimo, família. É um jogador de 29 anos, né? Se destacou lá no Malmo da Suécia, e aí o PAOK contratou, mas nesse momento é um jogador que não está atuando. Eu não sei o que aconteceu nas últimas partidas, não entrou em campo. A matéria está destacando aqui também que ele é sobrinho do Paulo Guerreiro. É isso mesmo. Então, assim, é um jogador que me parece o Vasco está avaliando, está analisando. É uma posição que, segundo o Joel Silva, o Vasco tem interesse, sim, de reforçar, de trazer mais uma opção, um segundo volante. Nesse momento, a gente tem ali o Jair, que pode fazer essa função. O Paulinho, que não está nada bem. E se for verdade, né, tá um pouco fora da realidade com essa pedida salarial aí para renovar. E a gente também tem o Tietê, que vem sendo titular. E eu concordo com essa análise, se for verdade também, né, do Vasco, em trazer um segundo volante, principalmente com mais capacidade física. Capacidade física essa que o Paulinho acrescentou demais em 2023. Eu acho que isso é muito importante para o Vasco desse ano, que ainda assim é um time frágil fisicamente, apesar da grande atuação que teve aí
contra o São Paulo. Então a matéria aqui está pontuando essa possibilidade do Vasco contratar o jogador por empréstimo, e isso seria interessante para o Vasco, já que é um jogador que não está atuando lá na Grécia, então para o time grego poderia ser interessante ele ter essa visibilidade aqui, conseguir jogar por aqui, e aí futuramente eu negociar com o Vasco ou com qualquer outro clube. Mas vou te convidar para a gente reagir aqui juntos ao Sérgio Penha. Eu, sinceramente, eu não achei muito interessante não, família vascaína, mas gostaria da sua opinião. Chega aí. Tá aí, família, tá na tela alguns lances do Sérgio Penha, né, volante peruano, como eu disse, de 29 anos, né, vou deixar o link aqui do canal Sem Clubismo FC na descrição. Então dá pra gente entender um pouco aqui sobre, né, o jogador. Joga de segundo volante, a gente está vendo aí, observando que tem um bom passe, né? Claro que o time ali adversário deu uma certa tranquilidade para ele, mas ele consegue achar o companheiro, aí um belo passe. Nesse momento aí, né, esses lances são ele jogando pelo Malmo, tá vendo aí, ó, uma recuperação, girou bem ali, acha o companheiro com a perna canhota. Vamos ver aqui, ó, né, ó, boa finalização dele, o adversário acabou tirando ali, uma boa recuperação aqui, acha bem o companheiro. Assim, é um jogador, família, mais um passe em profundidade, né? Tendo visão de jogo. Aqui também uma boa finalização. Assim, o que eu entendo que é difícil de você avaliar o atleta é principalmente defensivamente, tá? Porque o volante, o segundo volante, claro, ele tem que ajudar, que uma finalização ele tem que ajudar defensivamente. E aí a gente não sabe, né? Olhando aqui os melhores momentos dele, que é mais com a bola, né? Organizando o jogo, aqui ele roubando a bola. Mas, assim, a gente não sabe a qualidade do jogo, do campeonato da Suécia, né? E isso, claro, acaba influenciando que aqui no Brasil é um jogo corrido, né? Você vai encarar ali bons jogadores com uma certa velocidade, você vai precisar fazer uma recuperação. Não parece, claro, ser um jogador ruim, né? Tem uma certa qualidade, você vê pelos passes, né? Pela visão de jogo, mas tudo isso, né? O campeonato acaba influenciando. A gente repara que em vários momentos aqui, ó, a gente vai observar se ele tem uma boa arrancada ali, um bom condicionamento físico, mas infelizmente ali o volantão ali, poxa, segurou o Penny e a gente não deu para ver se ele ia conduzir bem essa bola até o gol, né? Tá aqui também, ó, ele vem, faz um giro, consegue sair do marcador, arranca a falta. É o que eu tô dizendo. Né, tem recursos, parece ter recursos. Mas nesse momento no Vasco, aqui, ó, sai bem do adversário, aí também ganha mais uma bola aqui na força física. E acha o companheiro. Mais uma roubada de bola. Puxa um contra-ataque. Então assim, família. E aí, o que vocês acham? Aqui, ó, finaliza pro gol. Né, uma característica que falta muito ao Vasco. Ter esse elemento surpresa que bate bem de fora da área. Né, porque nesse momento a gente tem um Coutinho que arrisca. O Hugo Moura até chuta forte, mas ele não acerta uma, né? E agora também jogando de primeiro volante ali, aparece pouco na frente. Quem fica mais com essa responsabilidade é o Tietê, que não tem, né, essa característica. Aqui ele tenta dar um passe, né, dar uma finalização ali de letra, ousado, Sérgio Penha, podemos dizer assim, né, família vascaína. Mas falta, né, falta isso ao Vasco, esse jogador que possa também finalizar ali, porque o Coutinho ele fica muito visado, né, nesse sentido. É isso, é um jogador, vocês podem reparar aí que joga nesse setor de campo, segundo volante, né? Então é uma função que o Vasco tá buscando aí. Mais um bom passe dele, né? E agora terminou em gol. Assistência, família vascaína. Voltei aqui, família. E aí, gostaram dos lances do Penha, volante peruano, né, que está sendo cogitado aqui no Vasco? Cara, foi assim, o que eu falei, é difícil, né, você analisar, avaliar por esses lances, porque é um campeonato que eu entendo que, sabe, não é difícil. Eu nunca acompanho aí o campeonato sueco. Né, muita liberdade ali para achar os companheiros sem sofrer, né, a pressão. Eu não sei se o Malmo é o time, né, grande de lá, tem mais investimento, e aí geralmente, né, os times mais recuados ali atrás da linha da bola, então ele consegue ter mais liberdade assim, né, para jogar, quero dizer, o tempo, né, para pensar, para conectar os passos, que é totalmente diferente daqui, né? Eu sei que é um jogador de seleção, eu nunca acompanhei ele jogando pelo Peru, mas sinceramente, né, não sei se é um nome interessante não, vamos aguardar. O que me chama a atenção assim é que ele tem, né, um bom passe para achar os companheiros, isso é até interessante, e o chute de fora da área, né? A gente observou ali que em alguns lances ele tentou uma sapatada ali de fora da área, ou tentando, né, aquele chute de bate-pronto
com o rebote ali do adversário, mas não me convenceu não, família vascaína. Quero saber a opinião de vocês. Seguindo aqui a nossa resenha, queria passar a análise do De Aranha, o melhor comentarista de Vasco, na minha opinião, analisando essa vitória sobre o São Paulo e, claro, projetando aí a temporada do Vasco com Fernando Diniz, Ryan, Nuno, Felipe Coutinho. Ele falou, né, sobre o Felipe Coutinho, desfilou no campo. Olha só. Desempenho do Vasco contra o São Eu acho Paulo. que foi o melhor jogo do Vasco na temporada. Na temporada, também. Não quero chegar aqui e tirar os méritos do Vasco, pelo amor de Deus. Isso aqui é apenas uma pequena esperança que o torcedor do Vasco tem, assim como a própria seleção brasileira, que fatalmente a gente ainda vai falar nisso. Sim. A mudança pura e simplesmente do time, do técnico, já era esperado uma mudança, pelo menos de animação, um time brigar mais, batalhar mais pela bola. Não, eu não estou aqui para dizer que a porcaria do seu time, do São Paulo, que talvez tenha sido um dos piores times que eu vi na história do São Paulo Futebol Clube. O timezinho desgraçado e ruim. Como o Vasco não tem nada com isso, fez muito bem, atropelou. E eu vi sim, essa é que é a minha grande esperança. Eu vi mudanças, inclusive na postura do próprio técnico, que não implantou aquele único e já repetido e manjado esquema A. Eu vi plano B, o Vasco saiu pelas beiradas do campo. Sempre bola para goleiro, levando a bola para a beirada para sair de pé em pé, e fez muito bem. Não é correr risco com o goleiro em cima da linha, tocando bola. Não, teve hora que teve que dar bicão para frente. E deu. E deu. Jogou um futebol vistoso, habilidoso, com um grande protagonista que a gente cobrava, Felipe Coutinho. Desfilou em campo. Mostrou realmente a qualidade dele, né? Paulo Henrique, um cavalo, né? O menino Ryan, né? Ryan. Esse é um caso à parte. Nós vamos voltar aqui agora ao que a gente falou aqui já há algum tempo. É disparado o menino Ryan, o melhor atacante que o Vasco tem no seu elenco, dentro das características dele. Ao ser escalado na beirada para fazer o que você fala, Heraldo, ser secretário de lateral, ele não é um bom jogador. Assim como o Verratti, fora da área é um bonde, é um peixe fora d'água. Dentro da área é inigualável, talvez seja o maior centroavante do país. Agora, o menino Ryan caminha para ser um Lukaku na vida. Escutem bem o que eu estou falando. O Lukaku é um centroavante, referência na Europa, não é isso? Um jogador com a característica de ser um artilheiro, um jogador que joga na frente. Esse é o futuro do menino Ryan. É veloz, tem força física, e lembra o que nós falamos aqui, eu e o Gerson, na semana passada, em relação ao Ryan, o chute, o cavalo que ele é, para que ele diminuísse a força do chute, passasse a treinar e direcionar a bola na direção do gol. Viram o gol do Ryan? Foi um tapa, né? Do São Paulo? Foi uma bola colocada. Entrou na risca da grande área, deu chutão? Não, deu uma apenas bola tirou. E o segundo goleiro. gol, ele roubou a bola do Alan Franco, finalizou de perna esquerda e no rebote no chapéu. Isso tem o dedo do técnico, claro, Fernando Diniz, menino Nuno Moreira, um jogador de qualidade, Bom habilidoso, jogador. repõe, volta no meio do campo, e uma liberdade maior para o menino Ryan, né, já que o Verratti é um jogador que fora da área mais limitado. Mas olha, muito progresso no Vasco e a esperança, não de ser campeão, Heraldo. O Vasco não será campeão brasileiro, mas grandes possibilidades nas Copas. Tanto a classificação na Sul-Americana, jogo de ida e volta, e Copa do Brasil. É onde eu acredito mais no Vasco. Mas é um Vasco que já nos anima bastante. E para finalizar o nosso vídeo, falar um pouco aqui sobre o PH. O Vasco agora há pouco divulgou, né, algumas imagens ali do PH com o filho, com a esposa, celebrando, comemorando, né, os 100 jogos com a camisa do Vasco. E antes de falar um pouco mais sobre o PH, deixando aqui a minha opinião, quero saber a sua também. Inclusive, a gente tem uma estatística aqui interessante para destacar sobre o PH e também o Lucas Piton. Eu vou passar o vídeo do Bernardo e também o vídeo do jornalista mineiro debochando do PH. É bem rápido, eu já volto. Rebaixado na Série C e dispensado para destaque do Brasileirão. Paulo Henrique decidiu mais um jogo numa bela vitória contra o São Paulo. Um verdadeiro operário da bola no melhor sentido possível, e eu te explico aqui. Paulo tem 28 anos e rodou por times pequenos: Irati, Londrina, Metropolitano e Tubarão. Chegou no Paraná Clube na Série B aos seus 24 anos. Na segundona foi bem, mas o Paraná foi rebaixado. E aí ele foi pro Juventude, onde ele ficou 2 temporadas, mas a verdade é que ele nunca se firmou por lá. No início de 2023, surpreende
surpreende com uma ida pro Galo, mas foi uma desilusão, só fez 3 jogos no Mineiro. E foi o suficiente para a diretoria não querer ele mais. Já foi emprestado pro Vasco e agora começa o PH. Para engrenar, demorou. Sua primeira sequência como titular foi só 7 meses depois, até que o Ramon Dias dá confiança e engrena. Essencial na luta contra o rebaixamento, e em 2024 se mantém como titular, sendo mais testado e adaptando. E nesse ano, em 2025, a gente vê um lateral, para dizer no mínimo, muito útil. Tem características que agregam demais ao Vasco. E antes de eu falar por que eu gosto do Paulo, eu sou o Bernardo. Se você quer conteúdo assim todos os dias, já me segue aí. Sua última partida contra o São Paulo foi um claro exemplo. 2 ótimas assistências para selar uma grande vitória fora de casa. É muito difícil ver um jogador mais rápido do que ele. Velocidade e vigor físico são os principais. Melhora seu entendimento do jogo, equilibrando seu lado defensivo e aprimorando no ataque. Não é perfeito, lógico, mas merece o respeito. Completou 100 jogos pelo Vasco, numa carreira que em um ponto parecia que ia por água abaixo. E aí, o que você acha dele? Comenta que eu quero saber. Tecnicamente, Cirilo, seria assim, loucura comparar o time do Atlético com o do Vasco, né? Individualmente, né? Individualmente. O Vasco, por exemplo, o lateral direito no último jogo foi o Paulo Henrique. E o Atlético vendeu pro Vasco, né? Que teve aqui e não... Ficou 3 jogos aqui. Não conseguiu acontecer. Obrigado, Paulo Brax. Como diria Rodriguinho, e o mundo dá voltas e nas voltas que o mundo dá. É isso, aconteceu com o PH quando ele chega ali em 2023 para ser reserva do Pumita. Nossa Senhora. Eu falei, não vou falar por você não, eu tenho certeza que muitos de vocês falaram também. Mas eu falei demais, como é que pode contratar um jogador que mal passou pelo Atlético, era reserva, não conseguiu se firmar no Juventude? Porque, família, eu entendo o seguinte, claro, naquela época, muitos torcedores comentavam aqui, Thiago, para de ser chato, deixa o cara chegar, vamos ver e tal. Só que não era essa a promessa. Entende? Era muito nesse sentido a cobrança em relação a alguns jogadores como Matheus Carvalho, como o PH. A promessa não era essa. A promessa era de um time muito forte, de investimento. Então, não cabe um jogador como o PH, sabe? Um jogador como o Matheus Carvalho naquela época. Esse era o papo, né? Nem a gente criticando o jogador em si, mas a ideia que venderam pro Vascaíno naquele momento em relação a 777. Mas o PH chega no Vasco, né? O Bernardo pontuou ali, só foi ter sequência depois de 7 meses. E de lá pra cá é um titular absoluto e acho que vem evoluindo, né, a cada temporada. 23, 24 já foi muito bem, não deu brecha pro Pumita assumir a vaga ou ficar no banco, não deu. E 25, eu acho que tá na melhor fase, né, podemos dizer assim, da carreira. Ao ponto, assim, família, sinceramente, eu falo com vocês, né, eu sou um torcedor carente, eu sou um torcedor... que viveu mais dificuldades do que alegrias com o Vasco. Então eu tenho, assim, na memória ali, muito 2011, né? Que o Vasco tinha um bom time, quase bateu o campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, competiu muito bem, né, na Libertadores. 2017 também o Vasco foi bem, né? Conquistou uma vaga para pré-Libertadores, mas assim, eu acho que não é exagero falar, sei lá, nas últimas 2 décadas, né, o PH é um dos melhores, se não é o melhor lateral, momento, tá? Não vou nem falar de qualidade, de recurso, que o PH tem, mas eu acho que é um dos melhores laterais do Vasco, cara. E assim, não é que eu tô falando que o PH, nossa senhora, é porque é toda a dificuldade, né, eu tô comentando aqui com vocês da minha carreira de torcedor. Dá o quê? De 2005 pra cá, pensa aí, né, o Wagner Diniz foi um bom lateral, cara, não lembro. Sinceramente, então você pega ali 2006, 2007, 8, 9, 10, lateral direito. Família, é isso. Na minha opinião, fica entre o Alan, que nem era lateral direito, mas ele, né, acabou jogando de lateral na Copa do Brasil. O Fagner, é claro, e na minha visão, o PH. E Wagner Diniz, na minha carreira de torcedor, pegando 2005 pra cá. Iago Pikachu, será que entra? Eu acho que não, cara. Eu acho que o Pikachu como lateral direito, ele não foi muito bem, né? Ele começou a vingar no Vasco quando ele jogou, né, um pouco mais à frente. Quero saber a sua opinião em relação ali ao jornalista, né? É engraçado, né? Saiu dessa maneira, tem esse deboche, e hoje o PH, cara, sinceramente, eu acho que ele é melhor que todos os laterais lá de Minas, né? O Natanael no Galo, eu acho que ele vive um momento melhor do que o William no Cruzeiro, pra você ver como é que são as coisas na família vascaína. E só pra gente finalizar aqui essa resenha, eu tava vendo essa postagem aqui do Nils Colino, ó. PH e Lucas Piton são a segunda dupla de laterais com mais participações em gols, 12,
entre os times da Série A em 2025, ficando atrás somente do Lucas Ramon e do Reinaldo do Mirassol. Lucas Ramon aqui com 3 gols e 3 assistências, o Reinaldo com 7 gols e 4 assistências. Mas o Reinaldo bate pênalti, né? Então acaba marcando mais gols. Porque o Lucas Piton nessa temporada ainda não contribuiu com nenhum gol, né? Só com 6 assistências, PH já não. PH já fez 3 gois na temporada. É aquilo, né, família? Mostra que o Vasco tem bons laterais, que nesse momento, né, o Piton não tá tão bem defensivamente, né? Mas vai se recuperar. Tamo junto? Posso ir? Falei bastante? Obrigado pela moral, né? Se chegou até aqui, tamo junto. Fica com Deus. Daqui a pouco o Thiagão tá de volta. Fui!